Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor vos abençoe. Cooperador Herbert, dando continuidade à aula. Segunda parte, estudo sobre o arrebatamento da igreja, sobre a escatologia. E louvado seja Deus pela tua vida. A gente falou no Apocalipse, né? Alguns textos básicos também sobre a escatologia, sobre a generalidade, sobre a escatologia bíblica. E a igreja é a portadora desta revelação. As verdades divinas são para que o seu povo estude, medite e obedeça a palavra de Deus. Jesus tem grandes coisas para operar na minha e na tua vida. A Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual. A gente, sem meditar na palavra, a gente fica vazio. E aquilo que preenche o nosso vazio, que nos traz conhecimento e sabedoria, é a palavra de Deus. A gente vai estudar agora, meus amados irmãos, meus ouvintes, a gente vai, esse estudo, a gente vai estudar sobre alguns aspectos, né, dos sinais da volta de Cristo. A gente vai se aprofundando mais, aqui isso é só a introdução. Essas duas aulas que teve foi tudo introdução do que ainda tem por vir, um material muito bom, que eu creio que vai edificar a tua vida, em nome de Jesus. Os sinais dos tempos. Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 14, a gente vai ver já um desses sinais, né, da vinda de Cristo, né, que vai falar sobre o princípio das dores, né? E a igreja, ela tem que estar preparada. A igreja, ela tem que estar com a reserva do azeite, para que o noivo venha e arrebate a igreja do Senhor. O meu desejo neste dia é que o Espírito Santo de Deus venha te dar a iluminação dessa palavra, desse estudo. Senhor, meu Deus, Pai, ilumina, Pai, a mente, Pai, o coração, Pai, desse ouvinte, Pai, dessa pessoa que vai ouvir essa palavra, Senhor. Senhor Deus, fala com ela, Pai. Fala conosco, Pai, através desse estudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E para não ficar só nas minhas palavras, vou ler aqui Mateus capítulo 24, versículo 4. Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Que palavra maravilhosa, irmão, esses versículos. E Lucas também, capítulo 21, versículo 24. Está escrito: e cairão ao fio de espada, para todas as nações serão levadas cativo,
e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se cumpra os tempos dos gentios. Essa profecia de Jesus, ela se cumpriu, né? Que Jerusalém foi derribada, né? Foi caída. Não é o tema, né? Mas só ressaltar aqui Alexandre o Grande, né? Muito influenciado ali por Aristóteles, né? Que era o seu mentor. Não tá no tema aqui que a gente vai falar, mas isso aconteceu, né? Mas Deus, ele tem grandes coisas para falar para ti. Fica comigo até o final e você vai sair cheio aqui da presença de Deus. E vamos lá, a sequência lógica da escatologia. Eu falei agora há pouco que o nosso manual é a palavra de Deus. Esse estudo vai ser todo baseado na palavra de Deus. E com essa sequência lógica, né, na escatologia? Quando a gente fala de escatologia, a gente vê à mente o arrebatamento da igreja. Que Cristo vai voltar para arrebatar a igreja. E você? Como você tem se posicionado? O arrebatamento da igreja, né? Tá lá em Coríntios, né? Você tá aqui esse texto, Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 58. Anota aí na tua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 58. E para você fazer uma boa exegese, você lê o capítulo todo. Isso será muito edificante para o teu ministério, para a tua vida espiritual. Vamos lá o texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E quando se fala de arrebatamento, ainda tem lugares que é tabu quando fala do arrebatamento. Mas Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. A igreja vai ser transformada no corpo incorruptível. E você, como você tem imaginado na volta de Cristo? Segundo aqui o nosso pastor, reverendo, teólogo Antônio Gilberto, aqui na sua obra, aqui da CPAD, calendário da profecia, conhecendo o fim dos tempos e o tempo do fim, pela editora CPAD. Aqui o Antônio Gilberto ele vai fazer um comentário aqui sobre a vinda de Cristo. A vinda de Jesus será precedida de sinais já preditos na Bíblia. Alguns desses sinais
são, primeiro, apostasia. Está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segundo ponto, multiplicação de religiões e práticas demoníacas. Está lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4. E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Terceiro ponto, indiferentismo espiritual. Você vai ver o texto lá também, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, versículo 6. E Judas, verso 18, versículo 18. Quarto ponto, você vai ver guerras. Foi citado agora há pouco, né? Mateus 24, né? Versículo 6. Né? Vai ter guerra, vai ter rumores de guerra. Isso tudo é o princípio da vinda de Cristo. Quinto ponto, a restauração nacional de Israel. Está lá em Lucas, capítulo 21, 29, 30. Apostasia ou abandono da fé e da doutrina, como por exemplo descrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. Apostasia como mencionada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Só pode ocorrer na igreja. O mundo não tem de que apostatar. Esse é o comentário aqui que vai fazer o nosso reverendo, pastor, teólogo Antônio Gilberto, na sua obra aqui da CPAD. A frieza espiritual, o modernismo teológico, o mundanismo, materialismo filosófico, o conformismo e o desvio espiritual avolumam-se no meio do chamado cristianismo professo, isto é, visto profeticamente na igreja de Laodiceia. Está lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14 ao 18. Que prefigura a igreja morna na época do arrebatamento da igreja. Meus amados irmãos e meus caros amigos ouvintes, nós estamos vivendo um tempo difícil, dias difíceis. E Jesus está voltando para arrebatar a igreja do Senhor. E como a gente vê a sequência escatológica, a gente vê também o tribunal de Cristo. Está lá em Mateus, capítulo de número 25. Olha o que está escrito. Mateus 25. Vai falar sobre o tribunal de Cristo. Versículo 14 e 30. Está escrito: porque isto também é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E um deu 5 talentos, e outro 2, e outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se, e logo para longe. Aqui vai falar dos talentos, né? Que Jesus, nessa parábola aqui, ele vai falar dos talentos que ele tem deixado, né?
da obra missionária também, e que ele vai voltar, né? Jesus vai voltar. E como estão as tuas obras perante a Deus? Como você tem usado o talento que Deus te deu? E no versículo 30, está escrito, ó, Jesus quando voltar, né? Que nessa parábola aqui, que ele vai falar dos talentos, quando ele vai prestar conta com os servos que ele deixou ali os talentos, né? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É forte, irmãos. Se você for ver o que está acontecendo hoje, a igreja está passando por um momento difícil. E a igreja que ficar, o povo que ficar, os crentes, lavado e remido, que vão subir no arrebatamento. Mas os que ficarem vão ter tormento na grande tribulação. A grande tribulação, irmão, vai falar, está escrita lá em Daniel 9, 27, Mateus 24, 15 e 21, Mateus 24, 27 e 28. E a gente vai ver aqui outro ponto, a volta gloriosa. Está lá em Mateus 24, 29 e 30, Apocalipse 1, 7 e Zacarias 14, versículo 4 e do 1 ao 4. Vai ter também, perdão, irmãos, vai ter também a batalha do Armagedon. Está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14 e 20, Apocalipse 19, versículo 16 e 21. Outro ponto, o julgamento das nações. Está lá em Mateus 25, 31. Eu li o 30, né? Tem o 31 que está escrito: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, né? Jesus veio para reinar. Ele veio primeiro arrebatar a igreja pré-tribulacionista. A igreja vai subir. E depois Jesus vai vir na sua segunda vinda, né? Porque Jesus, quando ele vir arrebatar a igreja, ele não vai pisar na terra. Eita glória! Ele não vai pisar na terra. Você pode ler lá Tessalonicenses. Dos céus, ele vai ordenar e a igreja vai ser arrebatada. Agora, na segunda vinda, Jesus vai vir, vai batalhar. E aqueles que não se dobrarem perante o anticristo vão ter uma oportunidade da salvação. E Jesus vai julgar as nações. E como você está? Como está a tua vida? Aí, outro ponto, o julgamento das nações. Mateus 25, 31 ao 46. Outro ponto, a prisão de Satanás por 1000 anos. Esse texto você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 20. As prudentes estavam lá com seu azeite, com a lamparina acesa. Mas as insensatas, as loucas, não tinha mais azeite na botija. Nem reserva. Em qual situação você se coloca?
Esmiúça, meu irmão, esse estudo da escatologia bíblica. Cada versículo que eu estou falando aqui, cada meditação, você vai enriquecer o seu ministério grandemente através desse estudo da palavra de Deus. A palavra vigiar é oriundo do grego gregoriete, que significa esteja alerta e atento. A vigilância é a atitude daquele que não deseja ser enganado. Os dias são marcados pela fraude, mentira, engano, mas sem dormir e vacilar, vamos nos manter firmes na vigilância. Está de sobreaviso. Perdão, irmão, está de sobreaviso. Deveis estar de sobreaviso. Como está escrito lá em Mateus, capítulo 13, versículo 9 ao 23. Precisamos aprender agora. Aprender a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. É os sinais, irmãos. E a palavra nos dá esse grande ensinamento. Está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 28. Aprender vem do grego matet, que significa aprenda como discípulo. O discípulo é muito mais que um ouvinte, é um autêntico seguidor dos ensinos do seu mestre. O cristão é aquele que não somente ama, aprende e segue a Jesus, mas vive as suas verdades. Não aprende somente com a mente, mas vive na sua vida. Aprender deve ser o maior desejo de um cristão. Então, o cristão que não busca conhecimento da palavra, está na hora de rever os seus conceitos sobre o cristianismo. A palavra considerar vem do grego ginosket, que significa seja conhecedor ou perito. Precisamos confiar na palavra do Senhor. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Está lá em Marcos capítulo 13, versículo 30 e 31. A palavra é a nossa maior garantia que tudo foi escrito vai se cumprir. Afinal, algumas profecias estão na história, confirmando a veracidade das profecias. E aquelas que ainda não se cumpriram, irão certamente se cumprir. Orai e estai de sobreaviso, vigiai. Não sabeis quando será o tempo. Marcos capítulo 13, versículo 33. A palavra oração é oriundo do grego proseuche, que significa orai e clamai. A oração é a atitude de cristão que deseja muito mais do que ser um vencedor, mas deseja uma intimidade com o seu Senhor, deseja ser cheio do Espírito Santo, deseja receber a virtude que sai de dentro para fora. E intimidade com o seu Senhor, Jesus Cristo. Quem ora é íntimo de Deus
e será arrebatado pelo seu amado. Quem ora, busca e obedece os seus mandamentos. Olhai para cima, quando estas coisas começam a acontecer. Olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Está lá em Lucas 21, 28. Esta palavra vem do grego, brepete, que significa tende atenção ou cuidado. O nosso olhar deve estar fixado, não em homens, projetos e promessas humanas, mas para cima. Afinal, a nossa esperança vem do céu. Eita glória! Os sinais devem acontecer. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou. E enganarão a muitos. Quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Marcos capítulo 13, versículos 6 e 7. Afinal, são importantes nas profecias bíblicas. Ninguém sabe o dia e hora. Marcos capítulo 13, versículo 32. O tempo. Marcos 13, 33. Pois a vinda de Cristo será inesperada e não devemos estar dormindo. Marcos 13, 36. Assim precisamos estar apercebidos. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, versículo 44. A expressão ficai em prontidão vem do grego gineste, retoimai. Louvado seja Deus. Os sinais da vinda de Cristo. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, afirma que os sinais são coisas espantosas e grandes. Haverá grandes terremotos, fome, pestilência em vários lugares e coisas espantosas e grandes sinais do céu. Está lá em Lucas 21, 11. Como poderemos entender abaixo? Sinais na natureza, bramido do mar, Lucas 21, 25. Terremotos, Lucas 21, 11. Sinais no sol, na lua e nas estrelas, Lucas 21, 25, até capítulo 2, 19. Flagelos, está lá em Mateus 24, 7. Sinais na areia social, guerras, Mateus 24, 6 e 7. Marcos 13, 7. Colapso financeiro, está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 1 e versículo 6, até o versículo 6. E Apocalipse 18. Lutas entre os empregados e patrões. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. O amor está esfriando. Mateus, capítulo 24, versículo 12. O automobilismo. Está lá em Naum. Capítulo 2, versículo 4. Já fala do automobilismo. Fome. Lucas, capítulo 21, 11. Pestilência. Lucas 21, 11. Armas de grande destruição em massa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dias como de Noé e Ló. Lucas 17, 26 e 29. Aumento das drogas. Mateus capítulo 24, versículo 12. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Sinais na vida religiosa.
Aumento dos zombadores. Está lá na segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Judas, versículo 18. 1:18. Aumento de falsas doutrinas. Está lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Perseguições. Está lá em Mateus 24:10. Lucas 21:12. Ecumenismo. Apocalipse 13:12. Surgimento de falsos cristos. Está lá em Mateus 24, versículos 5 ao 23 e 24. Uma apostasia mundial em relação a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Sinais na igreja. Apostasia. Apostasia. Paulo vai falar, o apóstolo Paulo vai instruir ali a Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Materialismo generalizado entre os fiéis. Está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 26, versículo 28. Igreja morna. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Derramamento do Espírito Santo. Evangelização mundial. Sinais na área moral. Aumento da imoralidade. Está lá em Lucas 17, 28 e 29. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Sinais nas alianças políticas. Aliança entre as nações do antigo Império Romano. Está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 33 ao 42 e 43. Aliança entre a Rússia e seus aliados. Ezequiel 38, versículo 39. Aliança entre os reis do Oriente. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Sinais na tecnologia. Aumento da ciência. Está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Sinais em Israel. O surgimento da nação de Israel. Está lá em Isaías 66, versículos 7 e 8. Lucas 21, versículos 29 e 30. A retomada de Jerusalém. Lucas 21, versículo 24. Jerusalém é um cálice de tontear. Zacarias capítulo 12, versículo 2 e 3. Israel, a cabeça e não cauda. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Restauração das cidades destruídas em Israel. Está lá em Amós 9, 14. Ezequiel 36, versículo 35 e 36. Rápido crescimento populacional. Ezequiel capítulo 36, versículo 10 e 12. A reconstrução do templo em Jerusalém. Mateus capítulo 24, 15. Daniel capítulo 29 e 27. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. O movimento antissemitismo. Está lá em Jeremias capítulo 16, versículo 15 e 16. A lei do retorno permite a todo israelita o direito de voltar à sua amada pátria. Está lá em Ezequiel 37, versículo 12. Isaías 43, versículos 6 e 7. E Jeremias capítulo 23, versículos 7 e 8. Capítulo 31 de Jeremias, versículos 7 e 11. E aí virá o arrebatamento, meu irmão, da igreja.
1 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 18. O arrebatamento da igreja é a sua maior esperança nesta fé. Caminhamos, confiamos e descansamos. E sem ela, a igreja naufraga diante das adversidades. Por que Jesus voltará? Faça essa pergunta para você. Eu vou responder aqui, mas se pergunte a você mesmo, por que Jesus voltará? O plano da salvação inclui duas vindas do Filho de Deus a este mundo. Está lá em Hebreus 9, 28. Eu até li agora há pouco, nas aulas passadas. Porque é uma promessa pessoal de Cristo. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículos 7, 12 e 20. Porque este é o desejo pessoal de Jesus. Está lá em João 14, versículo 1 ao 3 em diante. Por causa do testemunho do Espírito Santo. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Por causa da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Por causa dos aumentos dos sinais, porque esta é a esperança da igreja. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Tito, capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 16. Para que Jesus voltará? Se pergunte, para que Jesus voltará? Para livrar os embaixadores do rei dos perigos iminentes. Está lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Para ressuscitar os santos que morreram. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Jesus vai vir dos céus. Ele não vai descer. Mas os mortos vão ser ressuscitados, ser transformados. E depois a igreja pré-tribulacionista vai ser arrebatada nos ares. Para arrebatar os santos que o espera. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Para galardoar os servos fiéis. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Reconhecer publicamente seus servos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Ele vem para ser glorificado pelos servos, seus servos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E também Jesus vem para levar a igreja para si. João capítulo 14, versículo 13. Na próxima aula, a gente vai estudar particularidades sobre o arrebatamento. Vem comigo nessa caminhada, vaso. Ser cheio do Espírito Santo, medita nas palavras, sem preguiça. Cada versículo que eu citei aqui, reflete, medita, porque o Espírito Santo vai te preencher, vai te encher, vai te dar conhecimento da palavra de Deus. Nesse estudo profundo sobre a escatologia bíblica. A paz do Senhor, um abraço do cooperador Herbert, que Deus te abençoe. Instituto Teológico Ágape. Fica na paz, irmão. Bons estudos. Deus te abençoe. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor vos abençoe. Cooperador Herbert, dando continuidade à aula. Segunda parte, estudo sobre o arrebatamento da igreja, sobre a escatologia. E louvado seja Deus pela tua vida. A gente falou no Apocalipse, né?
alguns textos básicos também sobre a escatologia, sobre a generalidade, sobre a escatologia bíblica. E a igreja é a portadora desta revelação. As verdades divinas são para que o seu povo estude, medite e obedeça a palavra de Deus. Jesus tem grandes coisas para operar na minha e na tua vida. A Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual. A gente, sem meditar na palavra, a gente fica vazio. E aquilo que preenche o nosso vazio, que nos traz conhecimento e sabedoria, é a palavra de Deus. A gente vai estudar agora, meus amados irmãos, meus ouvintes, a gente vai, esse estudo, a gente vai estudar sobre alguns aspectos, né, dos sinais da volta de Cristo. A gente vai se aprofundando mais, aqui isso é só a introdução. Essas 2 aulas que teve foi tudo introdução do que ainda tem por vir, um material muito bom, que eu creio que vai edificar a tua vida, em nome de Jesus. Os sinais dos tempos. Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 14, a gente vai ver já um desses sinais, né, da vinda de Cristo, né, que vai falar sobre o princípio das dores, né? E a igreja, ela tem que estar preparada. A igreja, ela tem que estar com a reserva do azeite, para que o noivo venha e arrebate a igreja do Senhor. O meu desejo neste dia é que o Espírito Santo de Deus venha te dar a iluminação dessa palavra, desse estudo. Senhor, meu Deus, Pai, ilumina, Pai, a mente, Pai, o coração, Pai, desse ouvinte, Pai, dessa pessoa que vai ouvir essa palavra, Senhor. Senhor Deus, fala com ela, Pai. Fala conosco, Pai, através desse estudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E para não ficar só nas minhas palavras, vou ler aqui Mateus capítulo 24, versículo 4. Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Que palavra maravilhosa, irmão, esses versículos. E Lucas também, capítulo 21, versículo 24. Está escrito: e cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levadas cativo, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se cumpra os tempos dos gentios. Essa profecia de Jesus, ela se cumpriu, né? Que Jerusalém foi derribada, né? Foi caída. Não é o tema, né? Mas só ressaltar aqui Alexandre o Grande, né? Muito influenciado ali por Aristóteles, né? Que era o seu mentor. Não tá no tema aqui, né, que a gente vai falar, mas
isso aconteceu, né? Mas Deus, ele tem grandes coisas para falar para ti. Fica comigo até o final e você vai sair cheio aqui da presença de Deus. E vamos lá, a sequência lógica da escatologia. Eu falei agora há pouco que o nosso manual é a palavra de Deus. Esse estudo vai ser todo baseado na palavra de Deus. E com essa sequência lógica, né, na escatologia? Quando a gente fala de escatologia, a gente vê à mente o arrebatamento da igreja. Que Cristo vai voltar para arrebatar a igreja. E você? Como você tem se posicionado? O arrebatamento da igreja, né? Tá lá em Coríntios, né? Você tá aqui esse texto, Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 58. Anota aí na tua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 58. E para você fazer uma boa exegese, você lê o capítulo todo. Isso será muito edificante para o teu ministério, para a tua vida espiritual. Vamos lá o texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E quando se fala de arrebatamento, ainda tem lugares que é tabu quando fala do arrebatamento. Mas Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. A igreja vai ser transformada no corpo incorruptível. E você, como você tem imaginado na volta de Cristo? Segundo aqui o nosso pastor, reverendo, teólogo Antônio Gilberto, aqui na sua obra, aqui da CPAD, calendário da profecia, conhecendo o fim dos tempos e o tempo do fim, pela editora CPAD. Aqui o Antônio Gilberto ele vai fazer um comentário aqui sobre a vinda de Cristo. A vinda de Jesus será precedida de sinais, já predito na Bíblia. Alguns desses sinais são, primeiro, apostasia. Está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segundo ponto, multiplicação de religiões e práticas demoníacas. Está lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4. E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Terceiro ponto, indiferentismo espiritual.
Você vai ver o texto lá também, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, versículo 6. E Judas, verso 18, versículo 18. Quarto ponto, você vai ver guerras. Foi citado agora há pouco, né? Mateus 24, né? Versículo 6. Né? Vai ter guerra, vai ter rumores de guerra. Isso tudo é o princípio da vinda de Cristo. Quinto ponto, a restauração nacional de Israel. Está lá em Lucas, capítulo 21, 29, 30. Apostasia ou abandono da fé e da doutrina, como por exemplo, descrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. Apostasia como mencionada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Só pode ocorrer na igreja. O mundo não tem de que apostatar. Esse é o comentário aqui que vai fazer o nosso reverendo, pastor, teólogo Antônio Gilberto, na sua obra aqui da CPAD. A frieza espiritual, o modernismo teológico, o mundanismo, materialismo filosófico, o conformismo e o desvio espiritual avolumam-se no meio do chamado cristianismo professo, isto é, visto profeticamente na igreja de Laodiceia. Está lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14 ao 18. Que prefigura a igreja morna na época do arrebatamento da igreja. Meus amados irmãos e meus caros amigos ouvintes, nós estamos vivendo um tempo difícil, dias difíceis. E Jesus está voltando para arrebatar a igreja do Senhor. E como a gente vê a sequência escatológica, a gente vê também o tribunal de Cristo. Está lá em Mateus, capítulo de número 25. Olha o que está escrito. Mateus 25. Vai falar sobre o tribunal de Cristo. Versículo 14 e 30. Está escrito: porque isto também é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E um deu 5 talentos, e outro 2, e outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se, e logo para longe. Aqui vai falar dos talentos, né? Que Jesus, nessa parábola aqui, ele vai falar dos talentos que ele tem deixado, né? Da obra missionária também. E que ele vai voltar, né? Jesus vai voltar. E como tá as tuas obras perante a Deus? Como você tem usado o talento que Deus te deu? E no versículo 30, está escrito, ó, Jesus quando voltar, né? Que nessa parábola aqui, que ele vai falar dos talentos, quando ele vai prestar conta com os servos que ele deixou ali os talentos, né?
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É forte, irmãos. Se você for ver o que está acontecendo hoje, a igreja está passando por um momento difícil. E a igreja que ficar, o povo que ficar, os crentes, lavados e remidos, que vão subir no arrebatamento. Mas os que ficarem vão ter tormento na grande tribulação. A grande tribulação, irmão, vai falar, está escrita lá em Daniel 9, 27, Mateus 24, 15, 21, Mateus 24, 27 e 28. E a gente vai ver aqui outro ponto, a volta gloriosa. Está lá em Mateus 24, 29 e 30, Apocalipse 1, 7 e Zacarias 14, versículo 4 e do 1 ao 4. Vai ter também, perdão, irmãos, vai ter também a batalha do Armagedon. Está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14 e 20, Apocalipse 19, versículo 16 e 21. Outro ponto, o julgamento das nações. Está lá em Mateus 25, 31. Eu li o 30, né? Tem o 31 que está escrito: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Né? Jesus veio para reinar. Ele veio primeiro arrebatar a igreja pré-tribulacionista. A igreja vai subir. E depois Jesus vai vir na sua segunda vinda. Né? Porque Jesus, quando ele vir arrebatar a igreja, ele não vai pisar na terra. Eita glória! Ele não vai pisar na terra. Você pode ler lá Tessalonicenses. Dos céus ele vai ordenar e a igreja vai ser arrebatada. Agora na segunda vinda Jesus vai vir, vai batalhar. E aqueles que não se dobrarem perante o anticristo vão ter uma oportunidade da salvação. E Jesus vai julgar as nações. E como você está? Como está a tua vida? Aí, outro ponto, o julgamento das nações. Mateus 25, 31 ao 46. Outro ponto, a prisão de Satanás por 1000 anos. Esse texto você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 3 e 1. O trono branco ou o juízo final. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, versículo 11 ao 15. A consumação de todas as coisas. Você vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, 28 e Apocalipse 21. E quando a gente estuda a escatologia bíblica, ela tem várias linhas, né, que eu vou já tocar nesse assunto. Tem várias vertentes.
Por isso que a gente tem que buscar na palavra de Deus, né? Buscar o conhecimento da palavra, para que a gente venha a ser revestido, para que a gente venha a estar atento. E quando se estuda a escatologia, como eu falei agora há pouco, tem várias linhas teológicas, várias vertentes, vai criar dúvidas e confusão na escatologia. A falta de afinidade com o Espírito Santo. Jesus, antes de ascender para o céu, afirmou que um dos ministérios exercido pelo Divino Consolador é o de mestre, guiando na verdade a sua igreja. Como você tem sido ensinado? Como você tem sido abordado a este tema da vinda de Jesus, do arrebatamento, do julgamento de Cristo? Como você tem esperado Jesus? João, capítulo do apóstolo João, 14, 26, está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, meu irmão, o nosso manual é a palavra de Deus. Eu citei agora aqui uma fala aqui, nessa obra aqui, né? E tem referências bíblicas. Então a gente tem que se debruçar, a gente tem que fazer um estudo conciso da palavra, meditar, orar, jejuar. A falta de conhecimento bíblico, irmão. Irmão, hoje é fato, irmão. Hoje muitos que estão na obra, irmão, é falho de conhecimento bíblico, irmão. Não estão buscando. Faltam nos cultos de ensinamento. E a igreja vai crescendo ali fragilizada, irmão. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. E olha que Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Muitos equívocos na interpretação de texto bíblico ocorrem simplesmente pela ausência de uma leitura bíblica atenciosa, constante e sistemática das Escrituras sagradas. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo ali dá as instruções para Timóteo. A igreja ela tem que buscar a palavra, o conhecimento. Porque se ela não buscar, ela vai perecer. A gente vê aí muita chacota aí do povo de Deus, as pessoas fazendo gracinha da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é santa.
E a gente tem que acordar para a gente fazer a diferença. Como? Se debruçando na palavra de Deus. Meu irmão, você está fazendo a obra. Se quer um conselho, invista no seu ministério. Se capacite. Olha o que aqui Paulo vai dizer para Timóteo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. E há uma confusão teológica, irmãos, que a gente vê aí. Tem uns que é pós, né? A gente é pré-tribulacionista. E eu creio nessa linha de raciocínio, que o arrebatamento da igreja vai vir antes da grande tribulação. Mas o interessante é que essas vertentes, todos eles creem no Espírito Santo de Deus. Conceitos tribulacionistas. Vou citar aqui alguns. Só para retificar o que eu falei agora, dessa confusão, né? Pré-tribulacionista ensina que a igreja não passará pela grande tribulação. Esta linha de interpretação defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E eu creio nessa linha de raciocínio. Pós-tribulacionista. A linha pós-tribulacionista, esta linha de interpretação ensina que a igreja passará pela grande tribulação e Jesus o livrará na sua vinda e inaugurar o reino na terra, né? O milênio. Aí essa outra linha aqui, intermediários, né? São linhas de interpretação que possuem vários pontos de vista. Ela ensina, né, o arrebatamento pré-ira. Outra linha. Ensina que os cristãos serão levados no arrebatamento no período de 3/4 da tribulação. Aí essa outra linha de raciocínio aqui, ela o arrebatamento parcial. E o que eles ensinam? Ensina que Jesus arrebatará parte da igreja isoladamente, ou seja, por grupos. Pós-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas iminente, o grupo que ensina que Cristo virá após a grande tribulação. E aí a gente vê os sinais da vinda de Cristo. Uma das grandes certezas, Mateus 24:3. Vou ler aqui para a gente ter um raciocínio aqui. Mateus 24:3. E estando assentado no seu monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
Essa é a pergunta. Uma das grandes certezas que Jesus voltará são os sinais que estão se cumprindo a olhos nus em nossa atualidade. E aqui eu vou citar um comentário aqui de um dos maiores pregadores que teve, né? Americano, Billy Graham, Dr. Billy Graham. Ele diz, aqui em seu comentário, Billy Graham foi muito feliz na sua afirmação. Ele vai dizer, a Bíblia é o jornal que vai sair amanhã. Ele foi muito feliz nessa afirmação dele. A Bíblia é o jornal que vai sair amanhã. Então, os sinais confirmam que o dia do nosso encontro com Jesus está muito próximo. Outro ponto importante, irmãos, aqui, a generalidades acerca dos sinais da vinda de Cristo. A palavra sinal vem do grego, semion, que significa sinal, marca, prova, indicação, indício. Esta palavra tem várias aplicações no Novo Testamento, mas em Mateus, em Mateus 24:3, é que sinal haverá da sua vinda. No sermão escatológico de Cristo tem um sentido de indícios que anunciam eventos futuros. No dicionário de escatologia bíblica, os sinais dos tempos significam conjunto de acontecimentos previamente ordenados por Deus e registrado antecipadamente nas Escrituras Sagradas, com o objetivo de alertar os fiéis com respeito à proximidade da vinda de Cristo. Através dos sinais, podemos afirmar que Jesus está próximo. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que está perto as portas. Está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 29, e Lucas também, 21, 31. Vai falar sobre isso detalhadamente. As Escrituras usam algumas expressões para esta doutrina. Últimos tempos, está lá em Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vai falar esse termo de últimos tempos. Olha o que ele vai dizer aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A igreja tem que acordar. A igreja tem que buscar para não ser enganada. Porque a palavra de Deus é o nosso manual, ela dá indício, ela afirma, ela é verdadeira e fiel. Os últimos dias, está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1. Sabe, porém,
isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. E nós estamos vivendo numa época muito complicada. Nós estamos vivendo uma época difícil, onde muitos estão apostatando da fé, muitos estão rejeitando a palavra de Deus. E na primeira epístola de João, na carta de João, capítulo 8, versículo 18. É o Hélio. Capítulo 8, versículo 18. Vai falar da última hora, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para arrebatar a igreja. Aí vai vir a tribulação, a grande tribulação. E aí Jesus vai enviar os dois mensageiros. E aí Jesus vai voltar na batalha do Armagedon. Vai vencer Satanás e os seus anjos caídos. Com o propósito de nos manter despertos e prontos para o momento que não sabemos, mas que certamente vai acontecer. Então a igreja, ela tem que estar preparada, a igreja ela tem que buscar um estudo das escrituras, conciso, verdadeiro, fiel. As 3 divisões de Mateus, capítulo 24, 3. O mestre, saindo do templo, foi interpelado pelos seus discípulos acerca das firmes estruturas do segundo templo, erguido por Zorobabel e aperfeiçoado pelo rei Herodes. Mas eles ouvem de Jesus uma dura profecia sobre a destruição. Eu falei agora há pouco, na aula passada também eu falei sobre isso, da destruição. E assim fazem uma tríplice pergunta ao mestre. Dizem-nos, quando acontecerão estas coisas? Esta pergunta foi formulada pelos discípulos por causa da afirmativa de Jesus. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Está lá em Mateus 24, do versículo 1 ao 2. Isto aponta para o sofrimento dos israelitas no ano 70. Diante do cerco romano, já depois de Cristo, liderado pelo general Tito, Vespasiano, que segundo estudiosos morreram 1.300.000 judeus. E hoje lá está lá também os muros da Lamentações. Você vai ver esses apontamentos que Jesus falou. Mateus 24, versículo 1 e 2. Versículo 18 e 19. Lucas capítulo 21, versículo 20 ao versículo 24. E que sinal haverá da tua vinda? Os discípulos fizeram essa pergunta. Qual é o sinal? Está relacionado aos sinais que anunciam a segunda vinda de Cristo para buscar a sua amada e querida igreja. Está lá em Mateus 24, versículo 4 ao 14. E aí os discípulos perguntam também, e do fim dos tempos? Quais sinais? Está relacionado a vários eventos escatológicos, como a grande tribulação,
a volta gloriosa de Cristo e o julgamento das nações. Você vai ver esses textos em Mateus 24, versículo 15, versículo 16, versículo 21. Mateus capítulo 22, versículo 29, versículo 31. E capítulo 25, versículo 31 ao 46. Outro ponto importante, o aumento dos sinais. Mateus 24, 8. Jesus disse, todas estas coisas, porém, são os princípios das dores. O contexto deste versículo está relacionado aos sinais da sua vinda. No original, a expressão princípio das dores tem um significado de dores de parto. Não tem a mulher quando está sentindo aquela contração para ter o bebê? Aquelas dores. E se refere a isso, as dores. Quem a mulher sabe essa dor de ter um bebê. Dores de parto, que era uma expressão que os judeus usavam para descrever os tempos atribulados que acompanhariam a aproximação da vinda do Messias. Essas dores apenas indicam que as condições sociais pioraram e que os horrores se multiplicam e que a humanidade atravessou períodos de aprendizado antes de aprender as lições de paz. Esses sinais não são as provas do fim, mas do começo de uma nova era em Cristo. Outro ponto, os 8 grupos de sinais da vinda de Cristo. Primeiro sinal, sinais na natureza. Você tem visto aí o que tem acontecido. Sinais na área social. A gente vê como tá as coisas, como tá assim. É só Jesus na causa. Sinais na vida religiosa. Sinais na área moral. Está se perdendo os valores morais. Sinais das alianças políticas. Sinais na área tecnológica. A gente está vendo aí como está a tecnologia. Como está aí como está aí a área digital. O mundo digital. Alguns tempos atrás não tinha como a gente fazer isso. Um estudo desse. Porque não tinha plataforma ainda para isso, mas hoje está evoluído. E é os sinais da vinda de Cristo. As duas vindas de Jesus Cristo. Na primeira vinda de Jesus, houve profecias que anunciavam a grandeza, o nascimento, o caráter, o ministério, o sofrimento, o julgamento, morte e a ressurreição. Sinais miraculosos, como a gravidez de uma virgem e a caminhada dos magos guiado por uma estrela. Em um período de 2 anos, para contemplar o Salvador da humanidade. Assim, o mundo da época estava sendo preparado para a revelação grandiosa e poderosa de Cristo. E você, está preparado? Como você tem se posicionado diante dessas coisas, desses fatos?
o enviado de Deus, a segunda vinda de Jesus Cristo, também está cheia de profecias e sinais, que garante que Jesus voltará em breve para os seus servos. Na primeira vinda, Jesus veio para mover pelos pecadores, mas na segunda vinda, voltará para buscá-los. Está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Está escrito: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Você está esperando para a salvação? Como você tem esperado a salvação em Cristo Jesus? Nós somos peregrinos na terra, irmãos. E qual cuidado ao analisar os sinais da vinda de Jesus? Muitos estudiosos das profecias bíblicas cometem erros por não seguir os bons princípios da interpretação bíblica. Precisamos seguir alguns princípios para interpretar corretamente os sinais da vinda de Cristo e assim realizar uma interpretação bíblica sadia e evitar suposições ou conclusões próprias ou popular. Eu acho, ou é a minha opinião pessoal sobre o assunto. Olha o que está escrito lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Eita glória! Aleluia! Infelizmente, algumas passagens bíblicas foram forçadas a dizer o que elas não dizem, como por exemplo, as Torres Gêmeas de Nova York, interpretar com o livro de Daniel 8, versículos 7 e 20. É forçar aquilo que não está. Que no escrito de Daniel, os chifres não falam sobre torre, mas das nações da Pérsia e Média. A explosão de um foguete da NASA, muitos supostos conhecedores da profecia bíblica afirmam que o profeta Obadias havia profetizado este ocorrido, mas na verdade a profecia era para a capital dos Adomitas e a sua destruição. Está lá em Obadias capítulo 4. Atualmente muitos estão alarmando, muitos na igreja com os iluministas. Assim precisamos distinguir entre fatos e suposições e especulações. Os fatos são claramente declarados nas páginas das Escrituras Sagradas, como a vinda de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, o milênio, o julgamento do trono branco. As suposições
Muitos costumam dizer que as profecias bíblicas somente nos revelam certas coisas, nada mais. Além disso, só podemos supor, caso estas suposições estiverem corretas, irão nos levar a conclusões válidas. Ou, ao contrário, nos levarão a especulações ridículas. Um sábio disse: a Bíblia sofre, mas não na mão dos seus expositores, do que nas mãos dos seus opositores. A Bíblia sofre mais na mão dos seus opositores do que nas mãos dos seus opositores. Devemos fugir de qualquer fundamento em teorias, até bem elaboradas, mas sem verdade bíblica. A palavra de Deus é o nosso manual de fé. A palavra de Deus ela é a nossa bússola. E com a ação do Espírito Santo, a gente vai ter o discernimento das profecias que antecede a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As atitudes cristãs dos cristãos em relação aos sinais. Me passa bem esse controle aí, por favor. Qual? Isso aqui? É. Com licença, meus irmãos. Que está um pouco improvisado. Atitude dos cristãos em relação aos sinais. Jesus com maestria alerta aos seus discípulos em todas as áreas a possuir atitudes corretas diante da palavra profética. Acautelai-vos, respondeu-lhes Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Está lá em Mateus 24, versículo 4 e Lucas 21, versículo 34. Esta palavra é oriunda do grego blepet, que significa tende cuidado ou atenção. Assim venceremos o espírito de engano que operou nos últimos dias. Cuidado para não entrar em alarme. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmar. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Está lá em Mateus 24, 6. A palavra alarme no grego é peroi, troi, com o sentido de clamar em alta voz, gritar, em situações de terror. O mundo vive em constante desesperança e medo, mas o cristão tem a bússola, que é a palavra de Deus, que não o deixa alarmado diante do caos que a sociedade se encontra. Então temos que perseverar até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está lá em Mateus 24, versículo 13. E está também em Marcos, capítulo 13, versículo 13. E está também em Lucas, está escrito também em Lucas, capítulo 21, versículo 19. Esta palavra vem do grego
Ipameno, que significa permanecer, ficar, manter-se firme, perseverar, ser constante, esperar e aguardar. A perseverança sempre foi uma atitude que o cristão, indiferente de época que vivia, necessitava para enfrentar dificuldade e perseverar até a vinda de Cristo. Como você tem perseverado? E vem essa palavra para você, meu amigo, meu irmão. Você que está afastado de Deus. Volte para os caminhos do Senhor. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho que não seja Cristo, que lava os pecados da humanidade. Estudar para entender. Você só vai entender a escatologia se você se debruçar na palavra, se você buscar conhecimento teológico, que é a palavra de Deus. Estudar para entender. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Está lá em Mateus 24:15 e Marcos 13:4. Somos desafiados nestes últimos dias a fundamentar a nossa fé nas verdades bíblicas. Estudar as verdades bíblicas e assim nenhuma mentira vai prevalecer. Quem é o mentiroso? É Satanás. Ele é um enganador. Prestar atenção. Prestai atenção. Eu vou-lo tenho predito. Está lá em Mateus 24:25. Somente presta atenção aquele que deseja aprender e aplicar a sua vida, as verdades reveladas e aprendidas, para experimentar a transformação e uma fé inabalável. E o que é que nós temos que fazer, meu irmão? Vigiar. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. As virgens, as 10 virgens, né? As 5 insensatas e as 5 prudentes, né? Quando o noivo chegou à meia-noite, as prudentes estavam lá com seu azeite, com a lamparina acesa. Mas as insensatas, as loucas, não tinha mais azeite na botija. Nem reserva. Em qual situação você se coloca? Esmiúça, meu irmão, esse estudo da escatologia bíblica. Cada versículo que eu estou falando aqui, cada meditação, você vai enriquecer o seu ministério grandemente através desse estudo da palavra de Deus. A palavra vigiar é oriundo do grego gregoriete, que significa esteja alerta e atento. A vigilância é a atitude daquele que não deseja ser enganado. Os dias são marcados pela fraude, mentira, engano, mas sem dormir e vacilar, vamos nos manter firmes na vigilância. Está de sobreaviso. Perdão, irmão, está de sobreaviso. Deveis estar de sobreaviso. Como está escrito lá em Mateus
capítulo 13, versículo 9 ao 23. Precisamos aprender agora. Aprender a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. É os sinais, irmãos. E a palavra nos dá esse grande ensinamento. Está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 28. Aprender vem do grego, matet, que significa aprenda como discípulo. O discípulo é muito mais que um ouvinte, é um autêntico seguidor dos ensinos do seu mestre. O cristão é aquele que não somente ama, aprende e segue a Jesus, mas vive as suas verdades. Não aprende somente com a mente, mas vive na sua vida. Aprender deve ser o maior desejo de um cristão. Então, o cristão que não busca conhecimento da palavra, está na hora de rever os seus conceitos sobre o cristianismo. A palavra considerar vem do grego ginosket, que significa seja conhecedor ou perito. Precisamos confiar na palavra do Senhor. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Está lá em Marcos capítulo 13, versículo 30 e 31. A palavra é a nossa maior garantia que tudo foi escrito vai se cumprir. Afinal, algumas profecias estão na história, confirmando a veracidade das profecias. E aquelas que ainda não se cumpriram, irão certamente se cumprir. Orai e estai de sobreaviso, vigiai. Não sabeis quando será o tempo. Marcos capítulo 13, versículo 33. A palavra oração é oriundo do grego proseuche, que significa orai e clamai. A oração é a atitude de cristão que deseja muito mais do que ser um vencedor, mas deseja uma intimidade com o seu Senhor. Deseja ser cheio do Espírito Santo. Deseja receber a virtude que sai de dentro para fora. E intimidade com o seu Senhor Jesus Cristo. Quem ora é íntimo de Deus e será arrebatado pelo seu amado. Quem ora, busca e obedece os seus mandamentos. Olhai para cima quando estas coisas começam a acontecer. Olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Está lá em Lucas 21, 28. Esta palavra vem do grego brepete, que significa tende atenção ou cuidado. O nosso olhar deve estar fixado, não em homens, projetos e promessas humanas, mas para cima. Afinal, a nossa esperança vem do céu. Eita glória! Os sinais devem acontecer. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou. Enganarão a muitos. Quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Marcos capítulo 13, versículos 6 e 7. Afinal,
são importantes nas profecias bíblicas. Ninguém sabe o dia e hora. Marcos capítulo 13, versículo 32. O tempo. Marcos 13, 33. Pois a vinda de Cristo será inesperada e não devemos estar dormindo. Marcos 13, 36. Assim precisamos estar apercebidos. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, versículo 44. A expressão ficai em prontidão vem do grego gineste, retoimai. Louvado seja Deus. Os sinais da vinda de Cristo. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, afirma que os sinais são coisas espantosas e grandes. Haverá grandes terremotos, fome, pestilência em vários lugares e coisas espantosas e grandes sinais do céu. Está lá em Lucas 21, 11. Como poderemos entender abaixo? Sinais na natureza, bramido do mar, Lucas 21, 25. Terremotos, Lucas 21, 11. Sinais no sol, na lua e nas estrelas, Lucas 21, 25, até capítulo 2, 19. Flagelos, está lá em Mateus 24, 7. Sinais na areia social, guerras, Mateus 24, 6 e 7. Marcos 13, 7. Colapso financeiro, está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 1 e versículo 6, até o versículo 6. E Apocalipse 18. Lutas entre os empregados e patrões. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. O amor está esfriando. Mateus, capítulo 24, versículo 12. O automobilismo. Está lá em Naum. Capítulo 2, versículo 4. Já fala do automobilismo. Fome. Lucas, capítulo 21, 11. Pestilência. Lucas 21, 11. Armas de grande destruição em massa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dias como de Noé e Ló. Lucas 17, 26 e 29. Aumento das drogas. Mateus capítulo 24, versículo 12. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Sinais na vida religiosa. Aumento dos zombadores. Está lá na segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Judas, versículo 18. 1:18. Aumento de falsas doutrinas. Está lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Perseguições, está lá em Mateus 24, 10, Lucas 21, 12. Ecumenismo, Apocalipse 13, 12. Surgimento de falsos cristos, está lá em Mateus 24, versículos 5 ao 23 e 24. Uma apostasia mundial em relação a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Sinais na igreja, apostasia. Apostasia. Paulo vai falar, o apóstolo Paulo vai instruir ali a Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9.
materialismo generalizado entre os fiéis. Está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 26, versículo 28. Igreja morna. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Derramamento do Espírito Santo. Evangelização mundial. Sinais na área moral. Aumento da imoralidade. Está lá em Lucas 17, 28 e 29. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Sinais nas alianças políticas. Aliança entre as nações do antigo Império Romano. Está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 33 ao 42 e 43. Aliança entre a Rússia e seus aliados. Ezequiel 38, versículo 39. Aliança entre os reis do Oriente. Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Sinais na tecnologia. Aumento da ciência. Está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Sinais em Israel. O surgimento da nação de Israel. Está lá em Isaías 66, versículo 7 e 8. Lucas 21, versículo 29 e 30. A retomada de Jerusalém. Lucas 21, versículo 24. Jerusalém é um cálice de tontear. Zacarias, capítulo 12, versículo 2 e 3. Israel, a cabeça e não cauda. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. Restauração das cidades destruídas em Israel. Está lá em Amós 9, 14. Ezequiel 36, versículo 35 e 36. Rápido crescimento populacional. Ezequiel capítulo 36, versículo 10 e 12. A reconstrução do templo em Jerusalém. Mateus capítulo 24, 15. Daniel capítulo 29 e 27. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. O movimento antissemitismo. Está lá em Jeremias capítulo 16, versículo 15 e 16. A lei do retorno permite a todo israelita o direito de voltar à sua amada pátria. Está lá em Ezequiel 37, versículo 12. Isaías 43, versículos 6 e 7. E Jeremias capítulo 23, versículos 7 e 8. Capítulo 31 de Jeremias, versículos 7 e 11. E aí virá o arrebatamento, meu irmão, da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 18. O arrebatamento da igreja é a sua maior esperança nesta fé. Caminhamos, confiamos e descansamos. E sem ela a igreja naufraga diante das adversidades. Por que Jesus voltará? Faça essa pergunta para você. Eu vou responder aqui, mas se pergunte a você mesmo, por que Jesus voltará? O plano da salvação inclui duas vindas do Filho de Deus a este mundo. Está lá em Hebreus 9, 28. Eu até li agora há pouco, nas aulas passadas. Porque é uma promessa pessoal de Cristo. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículos 7, 12 e 20. Porque este é o desejo pessoal de Jesus. Está lá em João 14, versículo 1 ao 3 em diante. Por causa do testemunho do Espírito Santo. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Por causa da Santa Ceia.
1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Por causa dos aumentos dos sinais, porque esta é a esperança da igreja. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Tito, capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 16. Para que Jesus voltará? Se pergunte, para que Jesus voltará? Para livrar os embaixadores do rei dos perigos iminentes. Está lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Para ressuscitar os santos que morreram. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Jesus vai vir nos céus. Ele não vai descer. Mas os mortos vão ser ressuscitados, ser transformados. E depois a igreja pré-tribulacionista vai ser arrebatada nos ares. Para arrebatar os santos que o espera. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Para galardoar os servos fiéis. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Reconhecer publicamente seus servos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Ele vem para ser glorificado pelos servos, seus servos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E também Jesus vem para levar a igreja para si. João, capítulo 14, versículo 13. Na próxima aula, a gente vai estudar particularidades sobre o arrebatamento. Vem comigo nessa caminhada, vaso. Ser cheio do Espírito Santo, medita nas palavras, sem preguiça. Cada versículo que eu citei aqui, reflete, medita, porque o Espírito Santo vai te preencher, vai te encher, vai te dar conhecimento da palavra de Deus. Nesse estudo profundo sobre a escatologia bíblica. A paz do Senhor, um abraço do cooperador Herbert, que Deus te abençoe. Instituto Teológico Ágape. Fica na paz, irmão. Bons estudos. Deus te abençoe.